Que a paz de Deus esteja com todos aqueles que almejam aprender da palavra do Senhor, estudando as Escrituras e colocando em prática em suas vidas. Querido amigo, irmão, se o cavalo branco representa pureza e santidade, representa a primeira igreja, a igreja primitiva, representa todos aqueles que têm buscado a viver em harmonia com os princípios de Deus, quando então entramos para o cavalo vermelho, entramos dando outra cor, simbolizando a apostasia. Como isso acontece? Isso aconteceu em todos os tempos. A partir do momento em que o homem aparta o seu coração do Senhor, ele se apostata, ele distancia de Deus. Isso aconteceu com Caim, isso aconteceu com Israel, isso aconteceu com a nação judaica, com a igreja judaica. Isso aconteceu com o catolicismo, com o protestantismo, com o adventismo, e assim por diante com todo o sistema religioso, quando aparta de Deus o seu coração. Ele sai da pureza e da santidade, então torna a mudar a sua natureza, a sua cor também alterada. De pureza, que é a brancura, mudou-se para uma cor avermelhada, que simboliza a apostasia. É tão claro isso, diz o seguinte em Apocalipse capítulo 6, verso 4. Partiu então o outro cavalo vermelho. A quem montava foi dado a tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. A espada simboliza aqui, sempre simbolizou guerras, simboliza também a palavra de Deus, a palavra de Deus que batalha contra a impiedade. Nós vemos no Apocalipse 19, apresentando ali Cristo, o cavaleiro, com a espada, que é a palavra de Deus. Quando nós notamos aqui algo para compreender que a palavra de Deus, ela faz divisão dos nossos pensamentos, está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Quando a segunda igreja surgiu, a igreja de Esmirna, saiu a primeira igreja, que era a igreja de Éfeso, que foi do ano 34 ao ano 100. A segunda igreja ela vem do ano 100 ao ano 323, quando a igreja vai se alterando, ela vai modificando. E os homens começam agora a alterar a lei de Deus. E isso aconteceu e acontece até nos dias de hoje, atualmente. Quando os homens anulam a lei de Deus e colocam nos seus lugares mandamentos de homens. Todas as religiões estão fazendo isso, todas as religiões. Eles olham aquilo que foi instituído por Deus e altera e modifica. Foi a questão, já a entrada, a questão do cavalo vermelho. A partir da igreja de Esmirna, houve alteração e houve guerra. Por que houve guerra? O professo povo religioso perseguia os que defendiam a verdade. A perseguição agora vinha sobre os sinceros e verdadeiros. Assim como Caim perseguiu Abel, assim como Israel, na sua apostasia, perseguiu os santos, assim como o rei Saul perseguia Davi, assim como os sacerdotes, na época de Cristo, perseguia Cristo, assim como a igreja judaica perseguiu a igreja cristã, assim como a igreja católica apostólica se transforma em igreja romana, persegue os verdadeiros cristãos, e assim por diante vem até os dias de hoje. Então todos aqueles que defendem a verdade passam a ser perseguidos. E a espada é a palavra de Deus, porque os sinceros vêm com a palavra defendendo a verdade, e a perseguição então vai intensamente sobre aqueles que defendem os princípios do reino eterno. É tão claro isso, e quando nós olhamos aqui na Bíblia Sagrada, diz o seguinte: quando a igreja ela mudou a sua característica, no livro de Apocalipse, capítulo 2, diz aqui, versículo 3 e 4:
tens perseverado, suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não deixaste de desfalecer. Entretanto, contra ti, o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Quando a primeira igreja, a igreja de Éfeso, no finalzinho dela, quando o último apóstolo, o apóstolo João, tombou, a igreja mudou sua característica. Ela perdeu o amor. O amor é a essência, meu querido amigo e irmão, da fé. Se não tem amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu dividisse meus bens com o pobre, nada disso vale, diz o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Então nós notamos que quando a igreja perdeu o amor, então ela perde a essência, sabe por quê? Deus é amor. Então Deus não faz mais presença. A igreja vai mudando a característica. Por isso, quando Jesus chama e diz, olhe e vê o cavalo branco, olhe e vê o cavalo vermelho, olhe e vê o cavalo preto, olhe e vê o cavalo amarelo, são estágios da religião das igrejas. Ela vai alterando as suas cores, porque vai deixando e distanciando de Deus. Todas as igrejas passaram por isto. A igreja judaica, a igreja cristã, a igreja católica, depois se tornou igreja romana, o protestantismo, o adventismo, e agora se aproxima então agora a volta do Filho de Deus. E terá agora um remanescente, os fiéis e verdadeiros que têm que permanecer na pureza do cavalo branco, na santidade do Evangelho eterno. Então eles não podem alterar suas cores. Por isso será uma igreja de período curto. Uma igreja que será rápida, como foi o início da igreja primitiva. Sob a direção do Santo Espírito, ela permanece na pureza e na santidade, na brancura do Evangelho de Cristo. Tão claro isso, que quando entra para a igreja de Esmirna, esta igreja ela altera, ela muda a sua cor, ela se modifica. Então, na igreja de Esmirna, meu amigo e irmão, não o que acontece quando você vai para o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: conheço as tuas aflições, a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmias dos que dizem judeus, mas não são. São pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais aprovados, sofrereis uma perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Esta igreja, isso desde Esmirna, ela começa então agora a haver a divisão. Havia aqueles que professavam ser religiosos, mas na verdade era verdadeiro discípulo de Satanás. Dizia ser judeus, mas não tinha nada com os princípios da palavra de Deus. É quando entra o quadro da apostasia. A igreja começa a se misturar com o mundo. A igreja, que era a igreja antes, pura, branca, ela começa a mudar as suas cores, a sua espiritualidade, unindo-se ao mundo e à prática do mundo. Esquecendo o que diz a Bíblia Sagrada na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, diz: não ameis o mundo nem o que o mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo isso aconteceu no período da igreja de Esmirna. Houve perseguições, o paganismo começou a perseguir, matar os cristãos. Depois, os cristãos começaram a se unificar ao paganismo, que chegou até no período de Constantino. Houve uma grande perseguição do ano 311 até o ano 323. Já no finalzinho dela, a igreja que outrora era a igreja do Senhor, ela altera, começa a mudança dos mandamentos de Deus, alteração. Foi aí que foi instituída a guarda do domingo, o calendário, um calendário romano, juliano,
colocado dentro do cristianismo, abandonando assim o calendário de Deus, alterando o calendário do Senhor. Isso foi feito devagar, foi paulatinamente, foi trabalhando isso dentro da mente dos cristãos, dos professos crentes. Tão claro isso nós encontramos que no livro Grande Conflito diz o seguinte: ambos estão em perfeita harmonia. O Evangelho é uma mensagem de paz. A religião de Cristo, recebida e obedecida, espalha paz, felicidade por toda a terra. Foi a missão de Jesus reconciliar o homem com Deus, assim uns com os outros. Mas, de um modo geral, o mundo se encontra sob o domínio de Satanás. O acérrimo inimigo de Cristo, o Evangelho apresenta o princípio da vida, que se acha em discrepância com seus hábitos e desejos. Ele se ergue contra o mesmo, odeia a pureza, que lhe condena o pecado e persegue aqueles que insistem em manter suas santas reivindicações. Nesse sentido, o Evangelho é chamado uma espada. Isso aconteceu. Por isso, esse cavalo vermelho, ele tem na mão uma grande espada. Porque se opõe o Evangelho de Cristo, ele se levanta contra a apostasia, contra o que está errado. Então, foi tirado a paz da terra. Aonde havia união entre os irmãos, aonde havia paz entre os irmãos, começou a ser uma divisão, assim como houve entre Abel e Caim, assim como houve entre o rei Saul, que perseguiu Davi, assim como a igreja judaica perseguiu Cristo, perseguiu a igreja cristã. E assim, por consequência, veio vindo todos os efeitos e acontecimentos dentro do sistema religioso. Por isso o livro de Amós diz que duas pessoas não poderão caminhar juntos, lado a lado, se não estiverem em acordo. E não pode ter união entre a luz e as trevas. Desta maneira, o cristianismo apostata perseguiu o cristianismo da pureza. E houve então esse grande conflito, a mudança de cor dentro do sistema religioso. Isso aconteceu em todas as religiões. Toda religião, quando ela sai de uma religião, ela sai com o princípio de pureza. Deus quer utilizá-la para a grandeza do seu nome. Só que logo a igreja começa então a ceder novamente ao imperialismo de Satanás. E então ela vai mudando de cor. Isso aconteceu com todas as denominações religiosas, desde a nação judaica, dentro da Igreja Católica Apostólica, da Igreja Católica, transformando em Igreja Romana, dentro do protestantismo, dentro do adventismo, dentro de toda a religião. Quando ela sai de uma religião, ela sai com um princípio de pureza, buscando resgatar as verdades eternas. Logo o inimigo ataca e ela muda sua cor. O inimigo não dorme, ele está sempre atento a atacar a igreja de Deus. É tão claro isso, que ainda no grande conflito, página 22.4 diz assim: a maioria dos cristãos finalmente consentiu em rebaixar a norma. Formou-se a união entre o cristianismo e o paganismo. Embora os adoradores de ídolos professassem estar unidos à igreja, apegando-se ainda à idolatria, modificando apenas os objetos de culto, substituindo por imagem de Jesus, até mesmo a de Maria, dos santos, doutrinas errôneas, ritos supersticiosos, cerimônias idólatras foram incorporadas à fé e culto da igreja. A religião cristã se tornou corrupta, de modo que a igreja perdeu sua pureza e poder. E alguns, entretanto, não foram transviados, mantiveram sua fidelidade ao autor da verdade. Então não pode andar dois juntos se não estiverem de acordo. A grande massa se apostata. Muda-se a cor da igreja. Mas aos sinceros e verdadeiros continua sendo o branco da primeira igreja. Porque a primeira igreja nunca caiu. A igreja de Abel permanece até hoje. Porque veio Sete. E sempre veio o conflito entre o bem e o mal. As duas religiões, desde o Éden, quando nossos pais pecaram, vêm até os dias atuais.
Sempre o irmão mais velho persegue o irmão mais novo. Sempre foi assim. Houve perseguição dos irmãos de Jessé contra Davi, dos seus irmãos mais velhos. Sempre foi e sempre será assim, amigo e irmão. Sempre a pequena igreja, ela é perseguida pela grande igreja. Que você possa fazer um estudo, analisar e compreender o sentido da palavra de Deus. Quando eu vi as ideias criadas pelos homens, que a gente vê dentro do YouTube as ideias formadas de maneiras equivocadas referente aos 4 cavalos, enquanto os 4 cavalos representam a posição da igreja, a igreja de Deus, mostrando que o primeiro cavalo representa pureza e santidade, o segundo cavalo começa a entrar dentro da igreja apostasia. E depois passa para a situação do cavalo preto, que é morte espiritual dentro da igreja. Tão grande era a apostasia que ela foi em escalada. E nós vamos estudar cada posição dos cavalos. E vamos ver a condição em que encontra hoje a igreja. É importante você analisar, meu amigo e irmão, qual a tua cor. Você continua na pureza da igreja primitiva, defendendo os princípios e ensinos da palavra de Deus, ou você já está alterando a sua cor? Está voltando, caindo na condição do cavalo vermelho. Pare e pense nisso. Analise sua posição perante o céu. E é tão claro isso. Depois de longos conflitos, os fiéis perceberam que a separação era uma necessidade absoluta. Não ousaria tolerar erros fatais que ameaçasse a fé de seus filhos e netos. E acharam que a paz seria comprada demasiado caro, com o sacrifício dos princípios. Se a unidade só pudesse ser assegurada mediante o cumprimento da verdade, seria preferível que prevalecessem a diferença e até mesmo a luta. Não pode haver união entre a luz e as trevas. Não se mistura óleo e água. Não tem como. Ou estamos com Deus ou somos contra Deus. Não tem outro meio. Não tem outra alternativa. Só existe apenas 2 caminhos. Ou o largo que conduz à perdição, ou o estreito e apertado que conduz à salvação. Não adianta nós queremos cedermos para trazer desonra ao nome do Senhor. Ou decidimos estar ao lado de Deus, ou somos automaticamente contra Deus. Pare e pense nisso, amigo e irmão. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos pela tua bondade e misericórdia. Peço nesse momento que nos abençoe, nos ajude a defender tua palavra, que nossas atitudes sejam de permanecer na fidelidade, da pureza, da primeira igreja, do cavalo branco, seguindo o cavaleiro, Cristo nosso Senhor e Salvador, que saiu para vencer e tem vencido, destruído e jogado por terra a fantasia e os ensinos dos homens, mas a sua palavra como espada, pura e clara, mais cortante, que traz na mente do homem a necessidade. E desta maneira, vivendo em harmonia com os princípios do céu. Que Deus nos abençoe, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, salve nossas famílias. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Meu amigo, se esse estudo teve algum valor para você, então peço a você, meu amado amigo e irmão, que compartilhe com aqueles seus amigos e irmãos, para que possam encontrar a verdade da palavra de Deus. Que Deus abençoe e te guarde e livre de todo perigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
vontade da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver